Em seu portal e revista multimídia Mecânica Online, temos a presença do bicampeão brasileiro e campeão sul-americano da Fórmula Truck em 2013, o pernambucano Beto Monteiro. Beto, depois de 9 anos, você volta a conquistar o título brasileiro de campeão da Fórmula Truck. Depois de 9 anos bem trabalhosos, lógico que teve uma parte da minha saída da fábrica onde eu andava e entrar na Iveco, que foi uma fábrica que estava começando no campeonato, então a gente sofreu alguns anos com essa adaptação e o desenvolvimento do equipamento para fazer chegar nesse título, que foi o objetivo inicial no começo do projeto, né? Perfeito, vamos aproveitar então esse momento de festa, início de ano, para fazermos um balanço da temporada passada, alguns momentos chaves do Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. As duas primeiras corridas, uma você teve dificuldade no caminhão e a outra bastante chuva. A gente começou o ano diferente do que começou o ano passado, que acabou perdendo o título. A gente começou o ano muito mal, o caminhão, apesar de sempre ter estado bem, mas em Tarumã a gente teve um problema já com chuva na classificação, largando em quinto com 3 voltas quebrou, então foi uma etapa que a gente não conseguiu pontuar. E Londrina foi uma etapa na sequência que também o caminhão bom todos os treinos, a chuva acabou atrapalhando um pouco, atrapalhou na classificação, atrapalhou durante a corrida, quer dizer, eu tinha um caminhão até para vencer e não consegui ter um bom resultado devido à situação de chuva. Mas foram 2 etapas bem diferentes do que foram as 2 do ano passado, que a gente começou já ganhando o campeonato. Chegamos então em Caruaru, acho que ninguém conhece tão bem esse circuito quanto você, largou em 8º e conseguiu seu primeiro pódio, 4º colocado. Foi uma corrida importante que na verdade foi onde iniciou o campeonato, foi em Caruaru. A gente também tinha um super caminhão que teve um problema com o filtro catalisador, que deixou um pouco, perdeu um rendimento para classificação. A gente classificou atrás, mas tinha um caminhão para brigar pela pole. E mostrou que na corrida a gente veio se recuperando muito bem e esse pódio em Caruaru foi o início da busca do título. Vamos então para o Centro-Oeste, 4ª etapa em Goiânia. Você larga em 2º, prova que exigiu bastante resistência dos caminhões, muitos abandonos e você termina em 11º, também teve problema do caminhão. Foi outra etapa também que a gente largamos em 2º, vinha muito bem, eu sabia que era uma corrida que exigia bastante, eu poupei bastante o caminhão durante o início da prova, caí para 4º e vim economizando o equipamento para o final. No final eu estava em 2º, na hora que você diz assim, vou dar todo o gás para poder ganhar a corrida. Comecei a atacar o Geraldo Piquet e nessa tentativa de briga eu tive um problema de turbina e acabou. Enfim, eu fui me arrastando na prova até terminar ela para poder ganhar esses pontos que eu saberia que no final do ano faria diferença. Agora começa a surgir no campeonato o piloto a ser bicampeão brasileiro da Fórmula Truck, a fantástica etapa de São Paulo. Você largou em 2º, perdeu posições e no final conquistou sua primeira vitória na vida em Interlagos. Foi uma corrida muito especial para mim, a gente classificou bem em 2º, com uma diferença muito pouca para a pole. Na largada, a configuração que a gente usa para Interlagos é uma pista que o motor não arranca bem, então na largada a gente sempre teve dificuldade, como teve em Goiânia também, mas eu tinha um caminhão muito bom, tive um problema durante a prova que era ficar atrás do Felipe Giafone, ele estava soltando muito óleo, isso estava dificultando 2 coisas, a guiada e a visibilidade, porque estava enchendo meu para-brisa de óleo. Quando eu consegui passar o Felipe Giafone, que só tinha o Leandro Totti na minha frente, e eu vinha rápido, então eu peguei as 3 últimas voltas e para mim foi uma das corridas bem dramáticas, assim, para quem assistiu, até para mim eu nem consigo perceber tanto, mas com foco muito grande em vencer, porque eu sabia que valia muito o Sul-Americano aquela etapa, seria a forma de eu conseguir me destacar no Sul-Americano e ganhar bastante pontos para entrar na briga do brasileiro. E ultrapassando o Totti ali na última volta, a gente chegou na bandeirada com a diferença de 2 décimos. Eu acho que a Truck não teve uma chegada tão apertada como teve lá. Beto Monteiro vence o Grande Prêmio Cristal. Beto Monteiro, uma vitória fantástica, fantástica, fantástica. Aí vamos para Cascavel, onde você largou em 3º e terminou em 4º. Como é que você analisa esse equilíbrio até a 6ª etapa, com 6 pilotos vencendo na Truck? Olha, é o que mostra a competitividade da Fórmula Truck. Eu sabia que o campeonato ia ser muito duro.
A gente estava muito preocupado pelo fato de não ter pontuado bem nas 2 primeiras etapas. Então a gente precisava de um bom resultado de todo jeito. Tivemos um problema na largada. Eu larguei em terceiro com a diferença muito pequena para a pole. Largamos, eu recebi um toque do Paulo Salustiano, que acabou saindo os 2 da pista, caindo muito lá para trás. E eu consegui recuperar e a gente chegou no pódio em Cascavel, que eu acho que foi uma das partidas determinantes para a gente seguir em busca do campeonato. Chegamos então na última prova do Campeonato Sul-Americano, prova em Córdoba, na Argentina. Você chegou em 2012 com a mão na taça e perdeu o título para o Totti, que vinha em terceiro no campeonato. Em 2013 foi diferente, você chegou em terceiro e como é que ficou essa história? Olha, bem apertado, a gente na verdade sabia que ia ser difícil, o Totti estava com um excelente caminhão, mas o nosso também estava muito bom, a gente classificou em segundo. Em Córdoba, com a diferença também muito pouca. Esse a gente bateu na trave o ano inteiro por uma pole. Chegamos em Córdoba, uma corrida duríssima, porque é uma pista de muito alta velocidade, uma pista que exige muito dos caminhões. E foi uma corrida bem difícil, eu sofri o ataque do Roberval, perdi a posição para ele conseguiu me passar de novo. Eu consegui passar ele de novo no erro dele. Numa disputa com ele, numa disputa comigo, ele acabou queimando o radar, me deu uma folga momentaneamente. E aí depois veio no final da prova, a gente veio para disputa com o Felipe Giafone. Eu que tive um problema de pneu na última volta, então sofri um ataque assim feroz do Felipe Giafone e consegui levar a vitória e consequentemente trazer o Campeonato Sul-Americano para mim, Neto, e para Iveco, que foi importantíssimo de construtores. Essa corrida tem um aspecto diferenciado pela posição da equipe RM Competições, porque se o Giafone naquela disputa com você, se ele sai da pista, a posição que ele perdia, ele dava para o Leandro Totti e ele vencia o campeonato. Como é que você analisa esse comportamento de uma equipe como essa, de agir tão sério, tão corretamente? Olha, eu acho que a atitude foi mais do Felipe Giafone. O Felipe sempre é um cara muito correto na disputa dele, joga duro como qualquer outro, é um super piloto. E lógico, a gente está ali para disputar e não espera que a disputa seja sempre que prevaleça o resultado, não as manobras. Logicamente que equipe é equipe, você quando quer ganhar faz de tudo, mas eu achei muito louvável a atitude do Felipe de disputar e não fazer com que outro ganhasse por uma manobra que não fosse dentro da pista. Aí depois de um comportamento tão correto quanto esse, o do Giafone lá na pista, a gente chega na hora do pódio e vê um estranhamento lá entre você e o Roberval. Como é que foi isso aí? Olha, o Roberval estava muito nervoso porque eu acho que era a única etapa no ano, a primeira etapa no ano que ele conseguiria um bom resultado e venceria a prova, porque o caminhão realmente dele estava muito bom. Eu acho que ele estava muito nervoso. Ele queimou o radar numa disputa comigo que não fui eu que queimei o radar, não fui eu que tirei o pé dele do freio. Então eu acho que ele ficou um pouco nervoso e acabou me xingando um pouco no pódio, tudo. E aí eu na verdade não poderia aceitar aqueles xingamentos com toda a equipe, toda a minha família próxima assistindo tudo. Pedi respeito para ele e aí acabou aquele desentendimento que já foi para os tribunais e já foi tudo superado. Inclusive meu relacionamento com ele, o Roberval, sempre foi uma pessoa um dos poucos que eu tive relacionamento fora a pista. Então isso tudo já foi superado, inclusive com ele próprio. Então passou, mas foi um negócio que ficou estranho um pouco na TV, mas coisa que acontece de cabeça quente, a gente tem que passar por isso. Perfeito, então campeão sul-americano 2013, você vai para Guaporé e faz uma corrida com foco realmente já no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, a gente tinha um caminhão muito bom, mas eu sabia que os pontos seriam importantíssimos no resultado da prova. O equipamento do Regis Boécio, que fez uma prova fantástica, veio passando todo mundo e ganhou a prova em casa, né? Eu sei como é que é vencer em casa, sei o quão foi importante para ele vencer aquela etapa, mas de fato eu não fiz nenhuma disputa dura, nem hesitei em ser ultrapassado, porque eu sabia que importante seria terminar a prova no pódio para me manter com a folga boa para o campeonato.
Agora vai surgir o Radar, que ajudou você lá na Argentina. As 2 últimas provas ele vai ter muita história para contar. Chegamos à penúltima prova do Campeonato 2013. Você larga em quinto, figura em quarto durante a maior parte da corrida, mas nos minutos finais teve que cumprir uma punição por excesso de velocidade no ponto da pista onde um radar limita o tráfego dos caminhões a 160 km por hora. Oitavo na classificação final da prova, a vantagem de 28 pontos cai para 16 sobre o vice-líder. O radar é um caso na minha vida, mas naquele momento poucos viram que eu passei a 161 e o Totti passou a 160,9. Eu vim atrás dele e alguém veio vazando óleo do começo ao final da reta. Eu, quando freiei em cima do óleo ao ponto do motor assim, ficar em silêncio. Foi um momento que me deixou um pouco tenso, porque eu sabia que os pontos daquela prova ali ia me deixar numa situação muito confortável para Brasília. Chegamos então à última etapa da temporada 2013, 4 pilotos na disputa pelo título. Você larga no final do grid. Conta melhor como é que foi desde o treino até chegar nessa bandeirada final. Chegamos em Brasília com um caminhão muito bom, muito rápido, todos os treinos. Eu não teve nenhum treino que fui abaixo de terceiro. Foi entre os 3, todos os treinos. Quando foi na classificação, que é uma volta só por piloto, meu caminhão deu um problema na classificação. Um problema de motor. E aí a gente teve que largar no final do grid. Larguei. E na hora que eu queimei o radar nessa etapa de novo, foi uma situação muito que assim, eu nunca tinha passado por isso. Eu tinha 3 caminhões na minha frente e 2, um em cada lado. Então eu entrei no meio desses 2 e tinha 3 na minha frente. Os 3 da frente meio que se tocaram, um travou roda, muito próximo do radar. E eu, para não bater neles, eu freiei também duro, bloqueei as rodas para não bater nele. Mas achando que eles tinham bloqueado isso por conta do radar. Eu perdi um pouco o time de onde estava o radar. E aí, meio que parecido que foi, eu tirei o pé do freio para não terminar de estragar os pneus, porque eu ia precisar dele durante a prova, o resto da prova, que era no começo da prova. Eu acabei queimando por uma fração e tive que cumprir essa penalidade. E aí eu saí para fazer uma corrida como fazia tempo que eu não fazia, vim lá de trás dando 110% do equipamento de mim para chegar na zona de pontuação que me desse a condição de ganhar o título. Foi uma prova difícil, temperatura muito alta, até quebraram muitos caminhões depois que eu passei, quer dizer, eu pouco fui beneficiado com a quebra dos caminhões que houve na prova, porque eu acabei passando todos eles durante a prova, mas eu estava tão focado em estar rápido que mesmo depois da zona de pontuação eu não conseguia nem ser mais lento. Meu engenheiro dizia, pode tirar o pé, vai mais devagar, que você já está na zona de pontuação. Eu estava num ritmo tão louco assim que eu não consegui parar, e só realmente me caiu a ficha de tirar o pé na hora que o Totti quebrou, que eu vi, não, agora não tem mais como perder o título. Acabei tirando o pé para poder levar a bandeirada e aí trazer esse título para Pernambuco de novo, que foi uma luta muito grande, de 9 anos, e para mim uma satisfação imensa trazer esse título, tanto para a Iveco, pelo investimento e pelo trabalho que vem fazendo todos esses anos, como para o estado de Pernambuco, que sempre tem me apoiado. Essa última corrida, uma corrida realmente de recuperação de modo geral, não só sua, mas também no caminhão da Iveco, com o segundo piloto, com o Sguer, que fez uma corrida realmente brilhante lá, dando pressão no Leandro Totti. Exatamente, isso, o Sguer acho que fez um grande trabalho. Na reunião de estratégia a gente conversou sobre isso, ele precisava andar forte e duro em cima principalmente do Leandro, o Salu estava largando em primeiro, o Totti em segundo, ele em terceiro, mas o foco era em cima do Leandro para que ele mantivesse junto do Leandro Totti e não deixasse ele poupar equipamento, porque a gente sabia que era uma corrida muito dura e difícil de resistência. Até para os nossos caminhões também, que sempre teve o ponto forte de ser resistente. Então a gente apostou na resistência do caminhão, que foi primordial para essa conquista, tanto do Sguer, que fez um trabalho excelente assim, nessa última etapa, guiou muito e mereceu muito essa vitória pelo trabalho que fez. Perfeito, mas o ano mudou, chegamos então em 2014, nada melhor do que começar o campeonato aqui em Caruaru, em Pernambuco. Para mim é uma satisfação, um campeonato que a vida inteira começou em Caruaru, mudou por causa de algumas datas de pistas e calendário,
Mas eu estou muito contente de começar aqui de novo, como atual campeão da temporada, com o apoio que a torcida tem aqui. Eu acho que é um gás a mais para a gente lutar aí por esse tri.